Olá, iniciando mais um programa Presença e Harmonia, com apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje abordando um tema que, sem dúvida, capta a atenção de todos nós, que é os oceanos, né? Que são os oceanos, que é a oceanografia. Quem nunca se fascinou pelos oceanos, pelos mistérios das águas profundas? E para falar disso, nós convidamos uma pessoa mais do que especial aqui, que é inclusive membro do Conselho Jurisdicional da Universidade José Croix Internacional da língua portuguesa, né? É estudante Rosa Cruz desde 1977, que é a doutora Lúcia Campos, que é bióloga, cientista polar e de oceano profundo, PhD em Oceanografia pela University of Southampton, Inglaterra, e do Instituto, faz parte do Instituto de Biologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quer dizer, é uma pessoa mais do que preparada, mais do que qualificada para nos ensinar um pouquinho aqui sobre esses maravilhosos mares, oceanos aí que envolvem o nosso planeta. Tudo bem, Lúcia? Como é que você está? Tudo bem. Obrigada, Jamil, pelo convite. Agradeço estar aqui com todos vocês também. Sem dúvida, a honra é toda nossa, Lúcia. Me conta, antes de a gente entrar, Lúcia, nessa questão da oceanografia, como é que surgiu a tua paixão pelos oceanos? Na verdade, talvez quando eu era muito pequena e junto à minha avó, caminhando na praia, pegando ouriços, as bolachas da praia, que são ouriços do mar, o sentimento de proximidade do mar. Eu passei a infância toda no mar, mas eu nunca tive intenção de trabalhar com o mar. Na verdade, quando eu fiz biologia, eu dava aula, trabalhava em outras coisas, estava quase desistindo da biologia, queria viajar pelo mundo, visualizava isso, e tinha duas primas comissárias, fiz uma entrevista na Varig, e ao sair dessa entrevista encontrei com um amigo que estudou comigo na faculdade, e ele tinha acabado de voltar de uma das primeiras expedições antárticas brasileiras. E ele falou: não, mas você não vai desistir da biologia, não faça isso, você já tentou oceanografia? E eu falei: não. Ele conversou comigo, me encantou, e eu acabei indo ao Instituto Oceanográfico da USP, e um dos professores, o professor Tomasi, me aceitou como estagiário. Eu comecei a trabalhar com as estrelas do mar, com os ouriços do mar, da região antártica. Então esse foi o meu... Aí começa a tua saga, né? Aí começa a minha paixão pelo mar, pela minha descoberta desses seres que são incríveis, que estão no planeta aí há mais de 500 milhões de anos, muito simples, não tem cérebro, não tem nada, mas que interagem, que tem uma série de reações, são predadores, são os leões do fundo marinho. Olha só, deve ser fascinante. E é fascinante. Bom, a gente vai falar um pouquinho mais disso, mas antes de qualquer coisa, Lúcia, vamos definir, né, o que é oceanografia, né, para quem não conhece muito. A oceanografia, na verdade, é o estudo dos oceanos. Na oceanografia, nós estudamos todos os aspectos ligados ao funcionamento e à dinâmica dos oceanos e também à vida que eles contêm. Então, existem vários ramos, tem a oceanografia física, que vai estudar a circulação dos oceanos, a geológica, que estuda a topografia de fundo, a constituição desse fundo, tem a oceanografia química, onde se estuda a química dos oceanos, como é que é a troca, né, dos elementos entre ar e mar. Existe a oceanografia biológica, onde nós aí procuramos entender o ecossistema como um todo. Quer dizer, é uma área muito rica, pelo que você está falando, e longe de se esgotar o objeto de estudo, né? Eu acho que você tem aí objeto de estudo para ad infinitum, né? Dada a magnitude. Bom, aí você toca num ponto muito interessante, porque se nós observarmos o planeta, o nosso planeta, que na verdade eu diria é o planeta Água, não é o planeta Terra. O planeta, ele tem na sua constituição, na sua superfície, mais de 70% é água. E se eu pegar esse 70% e aí medir novamente, o que está nas margens continentais e que a gente conhece melhor é menos de 2%. E o grosso, né, cerca de 80%, tem uma coluna d'água de mais de 5.000 metros de profundidade. Então, o acesso é muito difícil. E para que nós possamos conhecer esse ambiente, nós precisamos de alta tecnologia
Então, o conhecimento das águas profundas, do oceano profundo, ele é relativamente recente e dependente justamente dessas tecnologias, robôs submarinos, submarinos propriamente ditos, equipamentos que são remotos e que descem lá no fundo para fazer as coletas, para a gente começar a entender esse fundo. E o quanto a gente conhece dos oceanos hoje? Na verdade, com toda a tecnologia e progresso, século XXI? Do ponto de vista, eu vou falar da minha área, né? Do ponto de vista da biologia, dos seres vivos que estão lá embaixo, da diversidade dos organismos, nós podemos dizer, apesar de todos os esforços do Censo de Vida Marinha que ocorreu durante 10 anos até 2010, hoje nós conhecemos ainda menos do que 1%. Antes do censo, para ter uma ideia assim, de proporção, em termos de área amostrada nos oceanos, nós poderíamos juntar todas as amostras que foram feitas no fundo marinho e tudo junto daria o equivalente à área da cidade de Londres. Olha só. Depois de 10 anos, com um esforço mundial, com mais de 80 países envolvidos, o Brasil inclusive, trabalhando juntos para ampliar esse conhecimento, nós aumentamos essa área para o tamanho da Grécia. Mas se a gente olhar o mapa mundi, a Grécia é muito pequenininha. Então a gente conhece muito pouco do nosso. Nós conhecemos mais da Lua, da superfície de Marte, da superfície de Ganimedes, que é uma das luas de Júpiter, do que da nossa superfície terrestre. Me diga uma coisa, como é que estão os oceanos hoje, Lúcia, né, em relação às mudanças ambientais? Isso preocupa muito, né? Os ativistas aí sempre estão na mídia, né, brigando pela questão da conservação, purificação dos oceanos. O que você pode nos adiantar? Bom, o ser humano, eu acredito que por conta dessa tendência do mirar para fora e de não se conhecer, daquilo que a gente não conhece, a gente deixa de cuidar direito. Certo. Então, o que acontece? Os oceanos, quando nós vamos à praia, nós imaginamos o oceano é infinito, ele absorve tudo, ele limpa, ele purifica, porque está no mental das pessoas isso. Então, muita gente não se importa de deixar um papel jogado na praia, uma lata, um plástico. E o que acontece? Os oceanos, eles borbulham de vida, não só na superfície, mas também em águas mais profundas. Me chamou a atenção da comunidade científica recentemente, algumas coletas que foram feitas em 2008, 2009, 2010, onde arrastos feitos em 5.000 metros de profundidade e em vez de animais o que vieram foram latas de Coca-Cola, plásticos. Alguns animais, eles acabam comendo esses Eu ia te perguntar plásticos. isso, diz que às vezes em algumas autópsias de peixes, né, se encontra coisas impensadas. Não é só peixe. Não é só peixe. São aves, muitas aves morrem por causa de ingerir elementos plásticos, porque pensam que são alimentos e acabam ingerindo. Outros acabam se enganchando em entulho, em coisas que são jogadas no mar e morrem, porque não conseguem mais. Então, tartarugas, as focas, existem imagens de focas que se prendem em plásticos e elas vão crescendo, elas se prendem quando pequenininhas, mas ficam com aquilo no pescoço e vão crescendo e aquilo sufoca. Esse é um lado. Existe o outro lado, que é aquilo que a gente não vê, né? O que nós não vemos, mas que tem uma importância grande. Próximo das regiões costeiras, os produtos químicos que são lançados e que acabam afetando a qualidade da água e também esgoto, né, a qualidade da água. Mas também existe um outro tipo de impacto, que é a questão do carbono, o excesso de gás carbônico na atmosfera. Eu ia te perguntar, né, como é que essa questão da acidificação, né, dos oceanos? Na verdade, quando você tem uma produção muito grande, o oceano, na verdade, ele absorve esse carbono e existe um processo químico que ocorre e que o torna mais ácido. Essa acidez, ela não precisa ser muito mais alta
pode ser uma coisa mínima. Existem nos oceanos organismos que são microscópicos e importantíssimos para aquelas células que têm cloroplastos e tal, vão fazer fotossíntese, mas aí você tem alguns outros que se alimentam dessas células de planta que são pequenininhas também, e que tem uma carapaça com carbonato de cálcio. Então, quando você tem uma acidificação, eles perdem essa estrutura, ela se dissolve na água. Então, nós já estamos observando com séries temporais de mais de 10 anos, principalmente nas regiões polares, porque onde é mais frio, essa acidificação é mais intensa, porque a absorção do carbono é maior. Então, nós observamos já uma modificação na teia alimentar, né? Existe já, porque mesmo aquilo que é menorzinho, em cadeia, vai afetando toda a teia alimentar até lá no fundo. Então, esse tipo de estudo é o que está sendo mais investigado no momento. O qual vai ser o efeito, ou pode ser o efeito disso nos organismos como um todo não só naqueles que vivem na superfície, mas também aqueles que vivem lá nos 5.000 metros de profundidade. E o que fazer, Lúcia? Que mecanismos nós temos? Né? Que, claro, a gente conhece todo o movimento ativista, etc., mas existem recursos ou mecanismos pontuais que a gente pode empregar para tentar, se é possível, reverter essa situação? Eu tenho que ser bem honesta. Existe uma diferença, né, entre a comunidade científica e tem também os ambientalistas, os ativistas, sem desmerecer o trabalho deles, porque acho que também é importante no sentido da conscientização, mas a gente tem que ser muito pé no chão e agir com conhecimento. Certo. Aí é o ponto do conhecimento. Claro. A gente só conserva bem aquilo que a gente realmente conhece. É verdade. Então, nós temos que conhecer para saber quais são as interações que existem entre os organismos, a própria água do mar, a relação do degelo, por exemplo, o que altera na salinidade da água, como é que aquilo se modifica, para poder saber como que a gente pode melhor gerir o que está sendo feito. Agora, tudo isso, e quando a gente fala de oceanos e mesmo região antártica, envolve políticas não só nacionais, mas também internacionais. Então, existem várias reuniões que são feitas para discutir as questões de exploração dos oceanos, como é que a gente pode fazer isso de uma maneira menos agressiva. Né? Existem muitos cientistas de ponta que sentam nessas discussões para poder ver a melhor maneira de usufruir sem, ao mesmo tempo, prejudicar tanto o ambiente. Agora, por outro lado, existe também todo um interesse comercial, também. Sim, que é muito poderoso, né? Então, alguém uma vez me disse, poxa, mas você vai ser uma voz sozinha, as pessoas vão ser uma voz sozinha. Mas eu acho que quando você trabalha com o meio ambiente, primeiro, e aí entra a questão do autoconhecimento, que liga um pouco com o misticismo. No planeta hoje, eu acho que não existe nenhum ambiente que não tenha sido de alguma forma impactado, nem mesmo a região antártica, né? Todos eles já sofreram alguma forma de impacto antrópico também. E voltando a essa questão do autoconhecimento, não adianta eu gritar e falar para você, olha, não faça isso, não faça aquilo. Se eu mesma, ao falar, vou para a praia e deixo o meu papel na praia. Então, antes de mais nada, vamos nos conhecer e agir de uma maneira coerente. Porque a ação de cada indivíduo no conjunto é que vai fazer a diferença. Óbvio que dentro da profissão de cada um, quando você tem consciência, você tenta de alguma maneira influir naqueles que têm poder de decisão sobre tomadas de políticas públicas ou ações que possam contribuir para amenizar o problema que nós vemos hoje. Você sabe, Lúcia, que isso às vezes me entristece, porque como jornalista
eu percebo como a mídia tem falhado nisso, nessa questão, pelo menos a mídia brasileira, na conscientização da população, né? Tanta coisa desnecessária, tanta coisa superficial, tanta coisa absolutamente dispensável, veiculada com tanto poder de fogo, né? Quando questões essenciais como essa, que tem a ver com a nossa própria vida, né? Com a vida do planeta, são quase esquecidas. Posso fazer a minha meia-culpa nessa história? Por favor, não só por todos mim, nós, mas por né? todos os nossos Todos colegas nós. cientistas. Na verdade, existe a dificuldade de comunicação, eu acredito que ela ocorra em vários níveis. O cientista, muito preocupado com a sua área de estudo, ele tem uma tendência a se aprofundar naquele assunto e nem todos nós temos facilidade para comunicar numa linguagem mais simples aquilo que nós estudamos. Então o jornalista muitas vezes pega uma matéria e tenta entender aquilo e traduz, nem sempre de maneira correta. Hoje em dia, graças a Deus, isso está modificando, sim, aos poucos, sim. A gente vê jornalistas mais especializados, e mudando esse paradigma, né? Mas o que precisa melhorar também é a nossa forma de comunicação. É muito recente, por exemplo, que o CNPq, que é o nosso órgão de fomento à pesquisa nacional, tenha colocado nos critérios de avaliação dos projetos que eles também sejam financiados quando eles têm um componente de educação ou de comunicação, para que haja a difusão da ciência. Então, quando você tem o recurso financeiro para isso dentro de um projeto científico, você tem condição de associar a tua pesquisa a alguém especializado na área de comunicação que possa traduzir essa linguagem e passar para o público. Torná-la acessível, né? Torná-la acessível. E esse tornar acessível não é só para o público em geral. Não é só para a pessoa que está lá assistindo a novela, assistindo, né, é também para os tomadores de decisão. Claro. Porque eles também trabalham em áreas distintas, economistas, advogados, e não necessariamente conhecem os aspectos. Não, eu não digo isso só na área de oceanografia, não, na questão da medicina, da farmacologia. Então, essa comunicação científica para o jornalismo, eu acho que ela é muito importante e precisa ser, esse diálogo precisa ser melhor. E aí tem o nosso papel também como cientista de passar essa informação, porque se ela ficar guardada... Retida, né? Ela não... se ela fica guardada, é como nós também, se o conhecimento fica guardado e você não difunde, existe uma responsabilidade aí também com a própria humanidade. Existem efeitos que são sérios para o bem-estar do ser humano e para a saúde, não só física, mental, espiritual, mas também do planeta. Sem dúvida. Lúcia, a questão de Gaia, como é que você vê isso? Os oceanos são órgãos vivos? Como é que você considera, como cientista que você é? Planeta, né? O planeta. Na verdade, é uma coisa interessante isso, porque do ponto de vista científico duro, assim, né? Muitos cientistas não acreditam nisso e não... Na verdade, ao mesmo tempo, quando nós começamos a estudar não só as regiões polares, mas a circulação dos oceanos e como os fenômenos e os processos que ocorrem tanto nas regiões polares quanto nos oceanos como um todo, a gente percebe que está tudo interligado, e mesmo com o espaço, porque é ar, mar e o ambiente terrestre também, e a interação terra-mar e o fundo marinho. Hoje, na ciência, a gente fala de sistema terrestre, a gente estuda o sistema terrestre. Durante o Ano Polar Internacional, que foi de 2007 a 2000, é um ano de 2 anos, porque a gente tem que considerar as 2 regiões polares, então, como tem a questão do tempo aí para congelar, descongelar, a gente fez um estudo mundial, vários pesquisadores novamente, para entender essa questão do degelo, o que está acontecendo. E preocupa, né? As pessoas, né? A mídia divulga muito, vai derreter, né? Na verdade, a gente sabe que esses processos todos, eles influem muito
na circulação do planeta como um todo. Se eu tivesse que comparar, e aí eu vou falar numa posição mais poética, não científica, mas mais poética, pelos processos que eu observo. A região antártica, por exemplo, eu chamo de coração da Terra. É um continente que tem mais de 4 mil, às vezes, quilômetros, né? 4 quilômetros, mais de 4 mil metros de altura de calota de gelo no centro lá da Antártica. E durante o verão, o gelo marinho derrete. Durante o inverno, ela praticamente duplica de tamanho. E durante o verão, ela reduz. Então, você tem um pulsar anual. E esse pulsar anual é responsável pela movimentação de massas de água que são formadas, às vezes, na própria região antártica e sobem para o hemisfério norte, inclusive, e outras que, na verdade, vêm do hemisfério norte mais quentes, ressurgem na Antártica, resfriam e retornam. Então, é um processo de circulação e que depende desse pulsar entre a região polar sul e também no hemisfério norte. Se o Oceano Ártico, porque o Ártico é mar congelado, cercado de terra, se o Oceano Ártico derreter todo, como existe uma previsão que isso deva ocorrer nos próximos 60, 90 anos, se isso realmente acontece, toda essa circulação vai ser modificada. E isso tem implicações para os seres vivos que habitam nessas vias de movimentação de massa de água. Na verdade, essa movimentação é uma movimentação muito lenta, né? Leva milhares de anos para um pontinho sair de um local, dar a volta no mundo todo e voltar para o mesmo local. Dentro de um oceano são centenas de anos. Mas aquela condição de massa d'água, ela cria um ambiente propício para determinados tipos de animais viverem ali. Então, se isso modificar, todas as interações da teia alimentar também vão se modificar. Quer dizer, então, nós não sabemos direito ainda quais serão as consequências. De qualquer forma, é preciso mais conscientização, mais pesquisa, mais estudo, conhecimento. Mais conhecimento, como você falou, né? Lúcia, no finalzinho do programa agora, eu gostaria que você falasse rapidinho, estabelecesse um link aí entre o rosacrucianismo, né? Você é membro da Ordem Rosa Cruz, e essa questão da oceanografia. Fale um pouquinho da sua busca. Bom, o que você pode... No fundo, como Rosa Cruz, eu diria que a aplicação dos nossos ensinamentos no nosso dia a dia. Nós não somos Rosa Cruzes somente quando nós nos encontramos num organismo afiliado. Eu acredito que nós somos Rosa Cruzes no nosso trabalho diário. Eu me considero Rosa Cruz e toda a minha ação em termos de trabalho, ela tem... então, quando eu converso com os meus alunos, é a forma de tratamento, é a forma, inclusive, como eu faço as minhas investigações. E, ao mesmo tempo, a pergunta, Rosa Cruz é um ponto de interrogação ambulante. E, como cientista, eu sou um ponto de interrogação ambulante. Estudando o oceano profundo, o que eu aprendi na ciência e que, na verdade, já sentia isso como Rosa Cruz também, nem tudo que a gente não vê não existe, só significa que eu não estou vendo. Para eu poder estudar um organismo que vive lá no fundo, eu preciso de um instrumento que seja capaz de ampliar a minha capacidade de observar aquele organismo lá no fundo e saber como ele vive. Então, o que eu venho observando na ciência é que muitos paradigmas vêm sendo quebrados na medida em que nós ampliamos essa nossa capacidade de observação. E como Rosa Cruz, eu percebo que isso é algo que a gente sabe, tem esse conhecimento. Sim, por outro lado, existem aspectos interessantes. O meu orientador de doutorado em inglês, o Paul Tyler, ele dizia assim, olha, você mantenha um caderno
de ideias junto com você. E onde você estiver, se você tiver alguma ideia, algum insight, alguma inspiração, escreva. Isso é bem familiar, né? Para nós, Rosa Cruz. Exatamente. Escreva. Eu tenho alguns colegas que têm lá o seu caderno de ideias malucas. E eu costumo dizer para os meus alunos que eles têm que pensar fora da caixa. Vamos pensar fora da caixa. Em vez de ir para a literatura direto, quando você quer entender um ambiente, quer entender um animal, vamos procurar refletir primeiro por nós mesmos. Como é que esse animal vive? Como é que são as condições? Procura buscar as respostas dentro de você primeiro. E procura perguntar mais. A pergunta é muito importante. Aí depois que você fizer um brainstorm, fizer uma, que eu chamo tempestade cerebral, refletir bastante sobre o assunto, aí sim vai para a literatura. Porque se a gente vai para a literatura primeiro, vai para o que já está publicado, para o que já está escrito, a gente acaba sendo induzido. E tem autores que são extremamente sedutores, né? Eles se escrevem muito bem e acabam levando a gente na linha de pensamento dele. Quase que você se torna um repetidor, né? Exatamente. Então, para a gente inovar, a gente tem que saber e aprender a pensar por si próprio. Eu acredito que o Rosa Cruz, ele tem essa característica, né? E a questão da busca interior profunda e o oceano profundo, né? É um link, né? Você me falou no começo do programa. Exatamente. Eu acho que essa busca é a questão do autoconhecimento. Olhar para a Lua, olhar para Marte, conhecer mais de Marte, está tudo tão distante, tão longe. E a distância, como diz o Krishnamurti, né, gera conflito. A busca interior, na verdade, ela é muito importante porque ela fomenta esse autoconhecimento. Você precisa se conhecer para você poder saber cuidar da sua saúde, saber cuidar do seu bem-estar. E a mesma forma o planeta. É incrível, né? Às vezes eu faço uma analogia. Vamos supor que nós fôssemos extraterrestres, não podemos descer na Terra. Estamos lá numa nave espacial com um equipamento de 50 por 50 por 50, que são alguns instrumentos que nós temos, é isso, uma caixinha que você vai lançar lá 1.000 metros, 5.000 metros, e a partir daquela amostrinha você vai tentar deduzir o que acontece lá embaixo. Isso não é nada. A gente tem que ter muito cuidado com as interpretações que nós fazemos daquilo que nós observamos. A realidade, ela é. A realidade existe. Agora, como nós percebemos essa realidade, ela se modifica na medida em que nós ampliamos a nossa consciência dela. Na medida em que nós ampliamos a nossa consciência no vocabulário Rosa Cruz cósmica. Então, essa questão de estudar o oceano profundo me mostrou muito isso, que a gente precisa ter um olhar para aquele ambiente criterioso também e, ao mesmo tempo, tomar cuidado, não ser precipitado, não achar que, por conta daqueles 50 por 50 por 50, eu conheço toda a realidade. Né? Porque a realidade não é só aquilo. Não se reduz aquilo, né? Não se reduz aquilo. Lúcia, eu quero te agradecer muito pela tua participação, uma cientista renomada, né, nos honrando aqui no programa Presença e Harmonia, uma Rosa Cruz também muito dedicada, deu grandes lições aqui para todos nós. Que você seja muito feliz nas suas pesquisas e as portas do programa estão abertas. Agradeço. Quero que você volte muitas vezes, Obrigada, viu? Júnior. E vocês, todos os amigos de casa que estão nos acompanhando, não deixem de nos escrever através do programa do e-mail presençaeharmonia@amorc.org.br. Deem suas opiniões, né, suas impressões. E você fica agora com a dica cultural da semana com a nossa querida Soror Vivian Tedardi. Até o nosso próximo encontro. Dicas culturais com Vivian Tedardi. Olá! Nossa dica cultural de hoje é o livro Exortação Rosa Cruz para uma Ecologia Espiritual. Composto de artigos da literatura Rosa Cruz, esta obra procura esclarecer a profunda relação que existe entre a natureza, a paz e a ecologia, para que o ser humano possa viver no estado de harmonia consigo mesmo, com os outros e com o seu ambiente.
Quanto mais se tem consciência do que essa harmonia representa para o seu bem-estar pessoal, mais o indivíduo sente o desejo e a necessidade de mantê-la à sua volta e no seu meio ambiente natural. Agradecemos a sua participação no programa Presença e Harmonia e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!